Opa, você gostaria de saber como fazer resumos rápidos e eficientes para alguma prova ou concurso ou vestibular? Se sim, esse vídeo é perfeito para você porque preparamos um passo a passo simples para você aprender a fazer resumos de forma eficiente. Então nesse vídeo, como fazer resumos de forma eficiente e presente no final desse mesmo vídeo. O resumo, o melhor amigo dos estudantes. Todo estudante sabe que com uma grande quantidade de matérias que precisam ser assimiladas em pouco tempo, revisar pode ser um pouco complicado, mas ainda bem que os resumos estão aí justamente para nos ajudar a relembrar o que é mais importante saber em cada conteúdo. Legal, né? Mas preciso fazer um alerta antes. Saber fazer o resumo não é tão fácil nas primeiras tentativas. Como você já sabe a importância desse aliado na hora de estudar, eu elaborei 4 passos para você fazer um resumo de ponto. Primeira dica, leia e releia o texto. A primeira coisa que você deve saber é que preparar um resumo também é uma forma de estudar. É isso mesmo, para você fazer ele, você precisa estar bem afinado com o texto. O ideal então é você ler e reler o texto algumas vezes para ter certeza de ter entendido tudo direito. Aproveite o momento que estiver estudando a matéria para reler o texto quantas vezes forem necessárias e fazer alguns exercícios também ajuda. Segunda dica, busque os conceitos mais importantes e os pontos fundamentais do texto. Agora que você já leu o texto algumas vezes, você provavelmente está preparado para ressaltar os pontos mais importantes. Ou seja, o ponto-chave do texto, aquilo que o descreve, e aqui que você precisa buscar algumas palavras-chave sobre o texto para te ajudar a se organizar. Se você estiver fazendo um resumo de física sobre termologia, por exemplo, as palavras-chave podem ser calor, temperatura, dilatação, estudo dos gases e outros. Além de agrupar as palavras-chave, você pode também grifar os itens e frases essenciais para que você possa entender aquele conteúdo, e grifar também outros conteúdos que precisam ser decorados. Por exemplo, em uma matéria de exata, as fórmulas serão essenciais e, claro, não podem deixar de estar no resumo. Em história, por exemplo, você deve dar destaque a alguns dos nomes de protagonistas de fatos históricos, por exemplo, o Robespierre na Revolução Francesa, em algumas datas que sejam muito representativas, como 1945, o ano em que terminou a Segunda Guerra Mundial. Mas atenção, na hora de buscar as partes fundamentais da matéria, você vai precisar ter algumas habilidades em interpretação de texto. Não adianta sublinhar ou grifar o texto inteiro, por isso é preciso entender o que há de indispensável no meio daquelas palavras. Terceiro passo, organize as ideias principais. Agora é hora de organizar o que você entendeu do assunto. Pegue as palavras-chave, as formas, nomes e datas mais importantes, porque é hora de orientar o resumo que você vai escrever. Para isso, tente responder as seguintes perguntas. Primeira, o que está sendo dito no texto? Segunda, como eu explicaria isso para alguém? É importante também tentar enumerar o assunto em tópicos que você considera importantes. Se for um resumo de história, por exemplo, faça em ordem cronológica. E é aqui que você pode desenhar um pequeno esquema para o assunto, estipulando um número de conceitos principais, como 3 ou 4 no máximo, para que você não possa colocar coisas demais no resumo. O meu WhatsApp vai estar na descrição desse vídeo e qualquer dúvida é só chamar. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e bons estudos.